mais aquecida pelo fogo do Teu Espírito Santo. Pai querido, muito obrigado, porque ao chegar aqui, Senhor, eu senti um calor muito forte. E eu sei que o Senhor está aqui, recebendo esses louvores, nossa adoração, Pai, através do louvor.
Nós viemos te adorar, nós viemos testemunhar, Senhor. Nós viemos te pedir e também viemos ouvir o Senhor falar. Que neste momento o Senhor, por favor, Pai, abençoe a tua igreja, abençoe os que aqui estão, que já estão aqui, os que estão a caminho e aqueles que por algum motivo maior não puderam estar aqui. Por favor, Senhor, visita cada um nesse momento, contempla o coração, contempla o pedido no seu coração e que nós possamos sair daqui alegres, levando a bênção que nós viemos buscar. Muito obrigado, meu Deus, fica conosco e nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. Seja Deus, olha, muito maravilhoso, ó. Estamos muito felizes nessa quarta-feira. Sabe, vocês não têm ideia como eu fico feliz de ver a igreja trabalhando em equipe. Gente, eu fico tão maravilhada porque a gente chega aqui, eles já começaram o louvor, então a gente sabe que está todo mundo num só pensamento, num só espírito, num só amor e numa só união. Então eu fico assim, meu coração transborda de alegria. Mas hoje, quem está na direção é a nossa anciã, a nossa irmã Ângela. Pode vir, irmã Ângela, que ela não Não, a irmã falou que não ia poder estar, achava, né? Mas não, mas pode vir. Deus preparou para você estar aqui. Então nós vamos ficar aqui obedecendo a direção do seu trabalho. Boa noite, irmãos. Boa noite. Que bom, né? Estar aqui na casa do Senhor, que é o melhor lugar do mundo, né? Na quarta-feira é muito bom, ele já fala que muito bom perder a salvação pelo fato de faltar os cultos da quarta-feira. E é muito importante os cultos da quarta-feira. Todos, né? Mas esse quarto que nós conversamos, um se abre para o outro, né? Pede oração, fala dos seus agradecimentos, isso é muito importante, né? Para que nós possamos orar pelos outros. Eu vou primeiro agradecer a Deus pela vida, pela saúde, pelas bênçãos na minha vida, pela proteção, que Deus nos dá, Ele nem percebe, né? Pelas bênçãos que Ele nem percebe. E eu quero agradecer a Deus, hoje minha filha de férias, eu tinha 10 dias. Hoje ela está voltando já para Dubai, então eu quero que vocês orem para que Deus conduza essa aeronave, que Deus trabalhe pela tripulação, né? Que sem Ele nada sai do lugar, nada é feito. Então, é porque eu escrevo firme, mas ela disse, não, minha mãe, eu posso sair daqui 9h30. Ela pega o Uber, vai lá para Guarulhos, aí está tempo. Aí ele disse, não, vou para a igreja. E a gente fomos a Salvador, ela fez também uma cirurgia de viajar, graças a Deus ela passou pela médica, está bem a cirurgia, né? E é isso, só agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele tem feito na minha vida, na vida da minha filha, na minha família. E minha oração que vocês olham pelos afastados, inclusive ela, mas ela tem o temor do Senhor, tudo ela faz, se for da vontade de Deus, tudo. Então, mas que ela volte para os caminhos do Senhor, né? Não só ela, como vários jovens, e eu oro todo dia por esses jovens, e aqui outros que a gente não conhece, né? Que estão muito afastados e que possam voltar para que a porta da graça se feche. E nós também possamos orar pelos enfermos, tanto físico como espiritual. E é isso, irmão. Vamos orar pelos outros, né? Orar pela igreja, pela nossa. Que desenrola, não sei como está, se o pastor ainda não conseguiu, os documentos já foram preparados, já está pronto, só faltava lá no cartório, né? Mas quando o pastor vier aqui, ele vai dizer se já está pronto ou não. Então está no motivo, vamos continuar orando pelo nosso terreno, né? Vamos fazer a nossa igreja. É o meu pedido, meu agradecimento. Pastor que vai nos trazer a palavra de Deus, pastor Felipe, dado Coasa. Boa noite a todos. Boa noite. Espero que você esteja bem, esteja aí aquecido nesse friozinho com chuva, né? Para sair de casa é uma luta, né? A gente olha para o friozinho, dá vontade de ficar em casa, mas que bom que você está aqui. Pode ficar assim. Mais fácil. Obrigado. Eu fico mais pertinho de vocês. Obrigado, irmão. Mas que bom que você está aqui na casa de Deus para louvá-lo, para adorá-lo. E quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia
no livro de Lucas, capítulo 5. Evangelho de Lucas, no capítulo 5. E nós vamos ler a partir do versículo 1. Mas, antes da leitura, feche mais uma vez os seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos trouxe até a Tua casa de oração. E agora a Tua palavra, Senhor, o Espírito possa atuar na nossa vida e que as Tuas palavras possam ser faladas do alto do Teu trono e possam vir a transformar o nosso coração. E é isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1, narra uma história que certamente você já ouviu. E a gente vai, a partir dessa história aí, tirar algumas lições. Diz assim o texto: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos juntos à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, os seguiram. Então, mais uma história, mais um episódio maravilhoso da vida de Jesus. O que nós precisamos entender aqui? Esse lago de Genezaré, ele é apenas um outro nome que se dá ao Mar da Galileia, o famoso Mar da Galileia. E um nome é lago, o outro é mar, mas na realidade era um lago mesmo, né? O nome mar era apenas ali uma nomenclatura, porque era um lago grande. Mas no lago de Genezaré, o Mar da Galileia, Jesus ele está passando por ali, uma grande multidão está apertando ele. Imagina, né? Se Jesus viesse aqui hoje, a gente talvez empurrasse até o amiguinho para chegar perto de Jesus, né? E a multidão grandona ali, todo mundo querendo um milagre, todo mundo querendo uma palavra, todo mundo querendo ouvir Jesus, extrair o máximo de Jesus. Ele não dá conta e ele vê que tem 2 barcos parados naquele lado. E aí ele vê que os pescadores, os homens, os donos daqueles barcos, o que eles estão fazendo? Lavando as redes. Já haviam encerrado o seu turno de trabalho e não haviam pescado absolutamente nada. E agora Jesus ele chega a um desses homens e fala: olha, eu vou subir no barco, vai um pouquinho para dentro do rio, porque de lá eu posso falar para o povo e eles não vão se amontoar aqui perto de mim, vai ser mais tranquilo de falar. E assim acontece. Jesus fala, Jesus prega. Depois que Jesus encerra, a multidão vai embora. E aí o mestre olha para Simão e fala assim: Simão, lança as redes na água. E aqui eu acho muito interessante algumas coisas. Primeiro, por quê? Eu não sou um pescador profissional. Tem alguém aqui que é pescador profissional? Eu não sou pescador profissional. Eu não sou nem pescador amador, eu não entendo nada de pesca. Absolutamente nada. O que eu sei de pesca é que
Peixe está em água. Mas não precisa ser um profissional da pesca para entender o que está acontecendo aqui. Primeiro, nós temos sócios, Pedro, André, quem mais? Tiago e João, que diz o texto aqui. Eles eram sócios de uma empresa de pesca. E eles eram pescadores profissionais. E como pescadores profissionais, eles passaram a noite inteira pescando. Isso me indica que, pelo menos naquele local, naquele momento, qual era o melhor período para se pescar? De noite. Eu já vi até alguns dando uma explicação técnica para isso, mas não é a minha onda, não é a minha praia. Mas eles, profissionais, pescaram a noite inteira e não conseguiram pegar absolutamente nada. E aí chega Jesus, pede o barco emprestado. Eu imagino aqueles homens lavando as redes, morrendo de sono, e agora tem que esperar Jesus terminar a sua fala. E quando Jesus termina, ele diz: olha, lancem as redes. E aí surge o meu personagem favorito da Bíblia, que é o tal de Pedro, né? E Pedro é o meu personagem favorito porque Pedro, ele é direto. A Bíblia não esconde muitas intenções de Pedro, né? E quando nós olhamos para a história, para a vida de Pedro, a gente sabe que ele tem uma leve tendência de falar antes de pensar. Primeiro ele fala, depois ele pensa. E aqui claramente Pedro, ele quis retrucar, ele quis rebater Jesus. Mas o que acontece? Um pouquinho antes, Jesus havia curado a sogra dele. Então ele já sabia que Jesus tinha, pelo menos, se não um poder sobrenatural, mas uma medicina muito boa para ser respeitado. E aí Pedro, para não falar assim: mestre, ó, você não leva a mal não, mas quem entende do negócio aqui somos nós, e já tentamos, não deu certo, muito obrigado, mas segue teu caminho, a gente segue o nosso. Talvez ia ficar muito chato para Pedro falar isso, né? Mas aí ele dá um jeitinho e fala assim: olha, mestre, a gente pescou a noite inteira, né? Gente profissional, entende o negócio, pescamos a noite inteira. E a gente não pegou nada. Mas como o senhor está falando, a gente vai jogar, né? Em outras palavras, vamos jogar. E aí a gente vê o que acontece, mas vamos obedecer o homem, né? Vamos obedecer o homem. Mas Pedro não estava com vontade. E aí ele joga as redes, e para surpresa ali dele, dos seus amigos, dos seus sócios, é tanto peixe que eles não dão conta de puxar, precisam chamar os barcos vizinhos e distribuir, porque de tanto peixe quase que eles afundam. E aí acontece uma coisa com Pedro, que a teologia vai chamar de consciência ontológica. Você não precisa decorar esse nome. Mas basicamente em teologia, consciência ontológica é reconhecer quem nós somos no mundo e no universo. Então Pedro, ele olha e fala: esse homem, ele não é apenas um bom médico que cura ali as pessoas, mas até a natureza tem o quê? Até sobre a natureza ele tem poder. E aí Pedro reconhece: opa, esse homem é diferente, eu sou pecador. Pedro, judeu, na sua consciência, eu sou pecador, e se eu estou perto de alguém que é sobrenatural, que é divino, o que vai acontecer comigo? Eu vou morrer. E aí ele diz: Senhor, reconhecendo quem ele é, se afasta de mim, porque eu sou o quê? Pecador. Eu sou pecador, Senhor, fica longe. E eu gosto do exemplo que é a mesma coisa, como se a gente estivesse aqui diante de um boneco, essências diferentes, né? Por mais que um boneco possa parecer com um homem, um boneco não é homem. Mas ainda assim, a gente é muito mais parecido com um boneco do que parecido com Deus. E aí imagina Pedro entendendo isso e dizendo assim: este homem é sobrenatural, o Senhor se afasta de mim porque eu sou pecador. O medo ali de Pedro de morrer, né? E depois de ter reconhecido tudo que Jesus fez. E aí Jesus diz assim: Pedro, não temas, porque eu também vou te fazer pescador De homens. de homens. Eu também vou te fazer pecador de homens. E diz que arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram.
Você deve ter já ouvido muitas vezes essa frase: pescador de homens. Sim ou não? Muitas vezes. E talvez você já tenha ouvido por aí muitas histórias, muitos sermões, dizendo que você se tornar um pescador de homens é o quê? Você converter pessoas, né? Então, olha, quanto mais uma igreja ela batiza, mais ela está cumprindo aqui o propósito de pescar homens. Não é isso que a gente aprende? Mas esse texto não está dizendo absolutamente nada parecido com isso. E para a gente entender o que Jesus está querendo dizer ao transformar Pedro em pescador de homens, e aí eu já vi até dizendo, olha, então aqui Pedro ele se torna um evangelista que vai pregar e as pessoas vão se converter. Não é isso que Cristo está dizendo. Se você olha para o Evangelho de Lucas, você vai perceber que o começo do Evangelho de Lucas é muito focado no nascimento de Jesus. Vai falar ali de Maria, de José, vai falar dos seus tios, dos pais de João Batista, vai gastar um tempo significativo falando sobre o nascimento de Jesus. Depois, o ministério de Jesus se inicia aqui em Lucas, e ele faz, até essa história da pesca maravilhosa, Jesus ele faz 2 milagres registrados em Lucas. O primeiro milagre é a cura de um endemoniado em Cafarnaum. O homem chega, está possuído, Jesus liberta aquele homem e diz que o demônio ainda joga aquele homem na terra, mas ele sai sem fazer mal para aquela pessoa. Até uma cena meio de terror, se a gente imaginar, né? Depois, Jesus ele faz a cura da sogra de Pedro, que diz o texto que ela estava enferma, com febre muito alta, ela estava de cama. No pensamento judaico, uma doença era fruto de pecado, ou seja, uma possessão demoníaca. Então, ela de cama, inválida, o que eles diziam? Tem demônio aí. E Jesus vai, cura a sogra de Pedro e ela volta à sua vida normal, ela levanta. E depois diz que Jesus faz muitas outras curas, ali no versículo 40 e 41. Mas enfatiza dizendo que ele impôs a mão sobre cada um, e aí diz, também de muitos saíam demônios. Então Lucas ele dá uma ênfase muito grande nessa questão de Jesus expulsando demônios. E quando nós estudamos, e tem um assunto chamado demonologia, e você não precisa estudar isso obviamente, mas o demônio é classificado como um ego absoluto, ou seja, você tem a sua personalidade, os seus gostos, os seus desejos, mas quando você é possuído por um demônio, então você para de ter a sua própria consciência e um outro ser passa a ter consciência em você. E por isso que a Bíblia apresenta muitos casos em que a pessoa que estava ali possuída se jogava no fogo, tentava machucar os outros, porque ela já não tem mais consciência. E quando Jesus ele aparece e começa a expulsar demônios, o que ele está fazendo? Trazendo aquelas pessoas de volta à vida, tornando aquelas pessoas novamente a imagem e semelhança de Deus. E é esse o contexto que Lucas apresenta. E quando Jesus chega ali na pesca maravilhosa e ele olha para Pedro e diz assim: Pedro, você também vai ser um pescador de homens. O que Jesus está querendo dizer? Olha, Pedro, assim como eu faço, você também vai pegar essas pessoas dominadas por forças do mal, dominadas pelo pecado, dominados pela doença, dominados pela maldade, dominados ali por qualquer que seja a maldade. Você vai pegar essas pessoas e você vai pescar, vai resgatar, vai trazer à tona a humanidade que há nessas pessoas. Você vai resgatar em cada uma dessas pessoas a imagem e semelhança de Deus. Percebe a diferença? Pedro ele não sai comissionado ali a se tornar um evangelista e pregar e batizar muitas pessoas, não. Isso envolvia o estilo de vida de Pedro. Agora, cada um que passasse pela sua vida, ele tinha que ser um pescador. E muitas vezes,
nós como igreja falhamos nessa missão. Nós vemos pessoas dominadas pelo mal, pelo erro, pelo pecado, e ao invés de lutarmos e resgatarmos essas pessoas, o que a gente faz? O contrário, né? Essa pessoa não é digna de entrar aqui. Essa pessoa não pode andar com os meus filhos, ou essa pessoa não pode fazer nada, porque essa pessoa é uma pecadora. E a gente esquece da missão que Cristo nos confiou, de que a gente seja pescadores de almas, de homens, que a gente possa fazer a diferença na vida de cada um que cruzar o nosso caminho. E se essas pessoas se converterem e decidirem pelo batismo, amém, mas não é sobre isso. É sobre fazer a diferença na vida daqueles que passam por nós. Para aquele que está com fome na rua te pedindo ajuda, é comida, não é oração, não é Bíblia, percebe? Mas muitas vezes a gente põe o nosso foco naquilo que nem foi o que Jesus disse, e naquilo que está errado. E que a gente possa, com a nossa imagem restaurada, assim também restaurar muitas outras pessoas. E essa é a vontade de Deus para minha e para a sua vida. E Simão, ele entende isso. E ele era teimoso, né? Ele vai dar muito trabalho para Jesus, mas a conversão é algo que é gradual também, né? Imagina que o Pedro andou 3 anos e meio com Jesus para se converter, ainda tomou bronca de Paulo porque não estava convertido, e a gente quer que a pessoa em 2 semanas tenha estudo bíblico e se batize, né? Mas enfim, que a gente possa resgatar a imagem de Deus em todos aqueles que passem por nós, que passem pela nossa vida, pela sua vida. Que no seu trabalho você seja um pescador de homens, que na tua igreja você seja um pescador de homens, que na tua família você seja um pescador de homens, que no trem, no metrô, no ônibus, na fila do mercado, você seja usado pelo Espírito Santo para resgatar pessoas, tirar essas pessoas do mal e trazerem novamente para a superfície da vida, onde elas serão novamente a imagem e semelhança de Deus, onde o mal, o pecado já não tem mais domínio sobre esses corações. Amém. Mas a palavra de Deus e o Espírito Santo. Amém? Posso orar por você? Então oremos. Vamos ficar em pé para a gente orar. Querido Deus, muito obrigado porque mais uma vez o teu povo se reuniu aqui para ouvir a tua palavra. E o nosso pedido, o nosso desejo é que teu Santo Espírito trabalhe em nosso coração, para que a gente entenda a missão que nós temos, de fazer o bem, de transformar vidas. Muitas vezes a nossa religiosidade é baseada naquilo que a gente faz ou deixa de fazer, ou muitas vezes para aparecer bonzinho para alguém. Mas que a nossa religiosidade seja a verdadeira religião de mudar a vida das pessoas, e que todos aqueles que passarem por nós possam ser transformados e voltar a ser a imagem e semelhança que o Senhor espera de nós, Pai. Abençoa a tua igreja de maneira muito poderosa, que eles voltem em paz e em segurança para os seus lares. E é isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.